Bom dia, sétimos anos, tá tudo bem? Vamos agora continuar nosso estudo dos fungos que nós iniciamos na aula passada. Lembrando que fungos podem ser microscópicos ou pluricelulares, eles têm mais pontos a favor que contra. Lembrando que alguns são patogênicos, causadores de doenças, mas eles participam da decomposição da matéria. Eles são utilizados na indústria alimentícia, farmacêutica e tem diversas utilidades dos fungos. Nós falamos sobre o modo de vida deles. Vocês abram o livro na página 93, que nós vamos dar sequência agora falando da classificação dos fungos. Bem, os fungos são classificados em quitridiomicetos, que são os fungos mais antigos. Então, vocês vão marcando as palavrinhas-chave aí, que são as coisas mais importantes. Os quitridiomicetos são os mais antigos, eles apresentam flagelos e são aquáticos. Então, quitridiomicetos. Nós temos também os zigomicetos. Se não der para acompanhar nessa imagem aqui, vocês acompanham nos slides de vocês mesmo. Nós temos os zigomicetos, que são fungos vulgarmente conhecidos como mofo. Muito comum deles proliferarem em frutos, eles proliferam em tecidos, tá? Tecidos guardados, úmidos, em lugares quentes, eles vão apresentar essa formação desses mofos. Eles também podem causar doenças. Muitas pessoas são acometidas por doenças respiratórias por conta de inalarem fungos. Basidiomicetos são os fungos que nós conhecemos vulgarmente como cogumelos. Alguns comestíveis e outros trazem grande problema para a saúde, podendo até levar à morte, porque eles produzem uma enzima e essa enzima pode ser altamente tóxica. Os ascomicetos, que são os fungos de grande importância econômica também, eles são leveduras, tem leveduras chamadas levedura de cerveja, temos fermentos de pães. Então, se você pode comer seu pão, seu bolo delicioso, é por conta da participação desse fungo, que é um ascomiceto que fermenta a matéria. Então, o pão, quando ele é produzido, a massa pode estar bastante compacta. Depois de colocar nessa massa o fungo, que vulgarmente vai ser chamado de fermento, o fermento, que é o fungo propriamente dito, ele fermenta. A forma de produzir energia dele é por fermentação. E ao fermentar, ele libera gases e esses gases vão abrindo caminho na massa. Por isso, o pão vai ficar maior, vai crescer, vai aumentar de volume. Você observar, você vai perceber os caminhozinhos que foram formados ali durante o momento que os gases que foram formados pelo fungo tentaram abrir caminho naquela massa. Aí ela vai aumentar de volume e vai ficar, de forma a você apreciar, saboroso e bem maleável. Então, para a produção de fungos, biscoitos, vinho, também é produzido por meio de fungos. A classificação está ali naquela árvorezinha: quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. A última atividade que eu passei, eu perguntei qual era a parte do cogumelo que nós comíamos. O cogumelo, ele é formado de hifas, que é como se fosse um enraizamento, e o corpo de frutificação, que é a parte comestível do cogumelo, tá? Porque algumas pessoas erraram essa pergunta. Os papéis dos fungos estão relacionados com a cadeia alimentar, porque eles são decompositores. Imagine
se não existissem fungos e bactérias. Nada seria decomposto e nós teríamos um amontoado de coisas, até uma folha da árvore que caia ficaria intacta no ambiente se não houvesse a participação de fungos e bactérias na decomposição. Eles participam da cadeia alimentar, né? Nesse caso, eles são os decompositores. Eles participam da alimentação, como eu falei, eles, por meio de fungos, você tem os pães, biscoitos, bolos, você tem a produção de queijos e outros. Eles são responsáveis pela produção de antibióticos. No passado, as pessoas que eram acometidas por doenças causadas por bactérias, dificilmente elas conseguiam sobreviver, principalmente com relação à tuberculose. Muitos morreram por conta de tuberculose porque não havia medicamento. Até que Alexander Fleming, que ele fazia um estudo com bactérias, ele fazia um estudo com bactérias Staphylococcus aureus, que era uma bactéria que trazia sérios problemas para os indivíduos que eram feridos, né, os soldados que eram feridos na guerra. Então ele estudava essas bactérias. Só que um belo dia, ele deixou essas bactérias e, sem querer, juntamente com as bactérias, havia um fungo, o fungo chamado Penicillium notatum. O que aconteceu? As bactérias não se multiplicaram. As bactérias desapareceram daquela placa que ele tinha, onde ele fazia a cultura de bactérias, e ali só havia fungos. Então, sem querer, Alexander Fleming descobriu que aquela enzima que era liberada pelo fungo nada mais era que uma substância que matava as bactérias. Então, recebeu o nome de antibióticos. E o primeiro antibiótico sintetizado recebeu o nome de penicilina, justamente porque era por conta da atuação do fungo Penicillium notatum. Então, a partir daí, outros antibióticos foram sintetizados e muitas doenças bacterianas puderam ser tratadas devidamente com antibióticos. As doenças são classificadas de duas formas. Doenças em geral são doenças emergentes ou doenças reemergentes. Doenças emergentes são doenças novas. Então, nós estamos num momento atípico para todos nós devido a uma doença emergente. Uma doença nova, uma doença que surgiu agora. Então, doença emergente surgiu num determinado lugar, ou como essa Covid-19, que é uma pandemia, porque está em todos os continentes, mas ela surgiu agora, então ela é uma doença emergente. Da mesma forma como a AIDS já foi uma doença emergente. Ela surgiu na década de 1980, os primeiros casos, não se conhecia essa doença, foi um problema muito grande, já foi considerado como o maior problema de saúde pública, que hoje já está sendo superado, né, devido à Covid-19. Porque com o passar do tempo já se conseguiu desenvolver substâncias capazes de prolongar e melhorar a qualidade de vida dos infectados. E as doenças reemergentes são aquelas doenças que já cometeram um certo número de pessoas, foi devidamente controlada, só que por uma negligência qualquer sanitária, ela retorna. Então, uma doença reemergente que nós temos aqui, assim, muito comum entre nós, infelizmente, é dengue. Dengue já foi uma doença controlada há alguns anos. Já tivemos várias epidemias de dengue e no passado ela foi controlada. Durante muitos anos não se ouvia falar nessa doença. Só que por uma negligência sanitária, as pessoas passaram a não cuidar, né, dos
dos objetos, um maior descarte de materiais, pouco cuidado higiênico, né, com os arredores de suas casas, e ela retornou. Tuberculose, outra doença reemergente, já esteve controlada por muito tempo, já causou muitas mortes. Aí surgiu o quê? O antibiótico, que veio para minimizar o problema, já foi cuidado e as pessoas, estatisticamente, nós temos pouquíssimos casos dessa doença. Hoje, ela está assim, aumentando em número de casos de forma assustadora também. Da mesma forma, o sarampo, que já esteve sob controle por muitos anos. Só que agora nós já estamos com altos índices, né, estatísticos de ocorrência do sarampo entre nós. Então, a classificação das doenças emergentes e reemergentes. Emergente, doenças novas, né, doenças que surgiram agora, e reemergentes, doenças que já foram controladas em algum momento, por algum problema, por alguma negligência, ela retornou. Muito bem, no roteiro de estudos vocês têm atividade, lembrando que as doenças que a pessoa contrai por meio de micro-organismos, nós chamamos de doenças infecciosas. Lembrando que existe um agente causador da doença, que pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo. Isso é o causador. Mas tem quem transmite a doença, que é chamado de transmissor. Estou falando isso porque vocês têm uma atividade que vocês dependem desse conhecimento. Agente causador ou etiológico é quem causa. Então, a doença é causada por um vírus, ou por uma bactéria, ou por um protozoário, ou mesmo por um verme, é o causador. Transmissor é aquele ser ou a forma como essa doença vai infectar alguém. Então, vocês vão guardando isso aí. Tem atividade no roteiro. Um bom dia para vocês, bom estudo e até a próxima. Um beijo para todos.